Talvez vocês não vejam chorando, mas eu fico muito emocionado com tudo que acontece na igreja. E é gratificante saber que Deus está operando na vida de vocês. Esse testemunho maravilhoso, os testemunhos aqui do altar, tudo. E a gente se sente muito grato a Deus por saber que Deus está operando, está fazendo milagre, fazendo cura, transformação. Amém. Então, se você está no processo, não desanime, não pare. A sua hora vai chegar também, você vai dar testemunho aqui. Amém. Mas você não pode ficar acomodado. Você tem que ser incomodado. Fala, não, eu não aceito isso na minha vida. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E todo domingo, toda quarta-feira, sai palavras daqui do altar, orientando a vida de cada um, todos nós, o que devemos fazer. Então hoje o Senhor tem uma palavra para a gente, que está no livro de 2 Coríntios. Queria que você abrisse a palavra do Senhor aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Agradecer a Deus por cada oração que foi feita aqui, pela família. Agradecer a vida de vocês que confia nesse ministério, a vida de você que está nos visitando. Agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa linda, maravilhosa, pela minha sogra, né? Porque puxou a sogra, né? Já falei que uma vez, quando for casar, olha a sogra for bonita, porque geralmente as filhas ficam parecendo com a sogra, né? Geralmente. Não, se fosse seu pai. Seu pai. Pastor Guerra ali, ó, bonitão, ó. Bobinha, ó. Então, olha o pai, olha a mãe. Né? O casal olha o pai, olha a mãe, sei lá, o pai é bonito, a mãe é bonita, né? Melhorou, né? Glória a Deus, amados. Amados, a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, esse versículo aqui já foi pregado várias vezes aqui, só que Deus trouxe um contexto diferente nessa noite. Amém, glória a Deus. E uns 4 anos atrás, na pandemia de 2021, né, eu estava de layoff lá na Embraer, não estava trabalhando, e eu estava lendo mais do que eu leio hoje. E eu lembro que a pastora fazia live, como faz ainda, né? Ela sempre gostou de fazer live, está fazendo ainda, né? E aí a gente estava conversando, ela fez uma live queimando os barcos. E hoje a gente vai trazer um pouco dessa live que ela fez, está lá no Instagram salvo, só que um contexto um pouco mais diferente do que ela trouxe aquele dia. E Jesus, quando Jesus ensinava as pessoas, ele ensinava através de parábolas. E quem conhece aqui o perfil, né, quando eu vou trazer a palavra, eu sempre trago uma história, algo, porque eu sempre falei com o Senhor, me usa no altar, mas que as pessoas saiam entendendo o que foi pregado. Porque eu muitas vezes ia na igreja, não entendia nada. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Foi lá em Apocalipse, depois voltou aqui em Gênesis. Talvez o erro seria meu, talvez algo seria bloqueando, mas eu falei, Senhor, que eu seja transparente quando for trazer a palavra, que as pessoas que estiverem lá entendam que haja transformação, que haja cura. Então, antes de trazer a palavra, eu já orei para o Senhor, abre os ouvidos dos irmãos, abre os ouvidos das irmãs, abre os olhos para a palavra do Senhor, porque é a palavra que cura, transforma. E eu vim aqui como um mensageiro. Então, mas como a gente acabou de ler aqui, né? E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Primeiramente eu queria contar uma história. Tinha lá uma aldeia, mais ou menos umas 30 pessoas lá, pais de família, crianças, jovens, e as coisas naquela aldeia lá estavam difíceis. Estava acabando a comida, eles estavam sofrendo, eles estavam morrendo, eles iam morrer. Se eles ficassem onde eles estavam, eles iam morrer. Vai se identificando, né, amado? Se eles ficassem onde eles estavam, eles iam morrer. E aí os líderes, os pais, então, atenção os homens, aí os pais de família, os líderes, os pais da família, ó, é o seguinte, vamos entrar no barco, vamos atravessar o oceano aí, e vamos para aquele lugar lá, que lá vai ter bênção, lá vai ter cura, vai ter transformação, vai ter semente que a gente vai plantar, vai colher, vai ter comida, vai ter tudo que a gente precisa. Só que para eles entrar nessa nova cidade, nesse novo lugar, eles precisariam enfrentar os inimigos que moravam lá, porque morava um povo lá. E eles pegaram e entraram no barco. Todo mundo entrou no barco lá. As 30 pessoas entraram no barco lá, tudo. E chegaram lá. A primeira coisa que os líderes, os pais de família fizeram é o seguinte: descemos aqui, chegamos, ninguém viu que a gente chegou, o inimigo não viu que a gente chegou, estamos aqui, vamos queimar o barco.
começaram a queimar o barco. Aí um outro falou, viu, mas opa, e agora a gente vai queimar o barco? Não tem como voltar. Não tem como voltar mais. É isso, não vai ter como voltar mais. Vamos queimar o caminho de volta. Porque agora, ou a gente vence o inimigo, ou a gente morre aqui. Então essa é a palavra para a gente. Essa é a palavra para o nosso coração. E Deus me falava que cada um de nós temos um barco. Cada um de nós temos vários barcos. Vários barcos. Hoje estamos aqui na igreja. A gente leu aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. Então, Deus não quer fazer reforma em nós. Quando você tem uma casa, você quer fazer uma reforma. Vamos aumentar aqui, arrumar aqui. Você não quer destruir a casa. Então, na verdade, você está esperando às vezes uma reforma na sua vida, porque você não quer soltar algumas coisas, você não quer deixar algumas coisas. E o Senhor, e a palavra diz, quando você está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. Para você ser nova criatura, você tem que queimar alguns barcos, porque em nossa vida alguns barcos estão atracados. Você pegou, chegou aqui na igreja e deixou alguns barcos encostados. E o primeiro barco, e os barcos, quando você tem um barco, as pessoas têm um barco, eles põem um nome no barco. Você vê lá o barco, lá, harmonia, felicidade, tem vários nomes para o nome de pessoas. E Deus nos falava que os barcos que estão atracados na sua vida é o barco da frustração. Que toda vez que você vem na igreja, você escuta a palavra, você escuta o louvor, tudo, você vai lá e entra no barco da frustração. Ou você deixa lá o barco da frustração parado, e aí quando as coisas começam a dar certo, você entra no barco de novo. Então hoje é uma palavra de coragem para você, para queimar esse barco, para você não voltar mais nessa situação. Por que, pastor? Como que você volta nessa situação? Porque você começa a lembrar. Você começa a lembrar quando você foi machucado. Muitas pessoas vêm aqui na igreja e falam, eu estou aqui na igreja, mas eu fui muito machucado lá atrás. Eu fui traído, eu fui enganado, eu fui usado, me usaram como instrumento. E você vem aqui frustrado, e você vem aqui na igreja, e você fica toda vez voltando para o barco da frustração, você não consegue ir para frente, você não consegue derrotar o inimigo e viver na terra prometida, você não consegue, isso fica travando a sua vida. Mas a palavra de Deus diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então as coisas antigas que machucou o seu coração, que frustraram a sua vida, já passou. Então como que se você está em Cristo, por que você fica trazendo os defuntos do passado? E é nós mesmos, amado, é nós mesmos. É nós que fica aí bloqueando as bênçãos do Senhor de viver algo novo. E aí você tem lá o barco do medo. Ah, mas se de novo eu me frustrar? E se de novo eu sofrer? E o medo fica paralisando a sua vida. E o medo não deixa você ir para frente. E você está ali. Você não consegue alcançar o sobrenatural do Senhor. Você não consegue sentir a presença. Você não consegue ter um casamento abençoado, que o medo te paralisa. Porque você fala, nossa, mas eu já sofri tanto no passado, no meu casamento, já briguei tanto com meu marido, com a minha esposa, já fiz cada coisa para mim, será que vai dar certo novamente? E o barco do medo está lá, cada um com vários barcos, não é só um barco lá. Mas o Senhor tem algo novo para você. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, as coisas antigas já não te pertencem mais. E aí tem o barco lá do vício. Talvez falar, pastor, vai falar de novo de drogas, de bebida? Não. Vícios comportamentais. De comportamento. Você fazia errado no passado e continua fazendo errado de novo. Você falava alto, você xingava, você gritava, você fazia fofoca, você pegava, fazia tudo errado e está fazendo de novo. Mas você está em Cristo, por que você não muda o seu comportamento? Se você é nova criatura. Vício comportamental. Ah, minha mãe fazia, meu pai fazia, na minha família fazia, mas você não é mais de lá. Você saiu de lá. Você está livre. O preço foi pago na cruz por mim, por você. Você está livre. Livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que se arrepende. Mas você está viciado no seu comportamento e você não busca mudança. Porque, esse alguém está em Cristo é nova criatura. Novos pensamentos, novas ações, novas atitudes, novos resultados. Como você quer ter novos resultados se você continua fazendo o mesmo, falando as mesmas coisas, reclamando do mesmo jeito, culpando as pessoas e voltando para o barco lá do passado, para o barco da frustração, para o barco do medo, para o barco do vício de comportamento? Como que você quer viver o sobrenatural? Nós estamos aí,
no mês 6. É um ano novo, 2025. Só que pessoas não conseguiram alcançar o novo ainda, porque ainda está com o barco do passado. Está com o barco lá de 2000, de 2001, 2002. Ah, não posso abandonar esse barco. Porque você gosta de se sentir de vítima. O que eu vou falar? Como é que eu vou chorar? Como é que eu vou me fazer de coitado? Você precisa quebrar esse ciclo, você precisa se permitir. Você não pode aceitar isso na sua vida, assim como foi o testemunho daqui, da irmã Thaisa. Ela falou, não, eu preciso fazer alguma coisa com a minha família. Eu não aceito isso, eu preciso queimar esse barco, eu preciso queimar essa rota. Não tem como voltar mais. E aí tem o barco das amizades. Esse barco é cruel. Esse barco, toda vez que você está para viver algo novo, você tem um plano B. Mas nos caminhos do Senhor não tem plano B, somente o plano A. É o plano de salvação. Não tem plano B nos caminhos do Senhor, mas você vem aqui para a igreja com um plano B. Bom, não posso abandonar aquele amigo meu lá. A gente fazia tantas coisas no passado, na adolescência, tantas coisas erradas, mas ele é tão legal, só que ele não está vindo na igreja mais, ele não está vindo na igreja comigo. E se lá os irmãos da igreja for chato, não for legal, pelo menos eu volto a conversar com ele. Você não queima ali aquela amizade, porque você fica ali deixando ele ali de step, né? Meu Deus. Relacionamentos, barcos do relacionamento. Você aí que é solteiro, que começou a namorar, que está namorando, que está noivo, alguns contatos, até quem é casado, alguns contatos no seu celular do passado, de algumas ex-namoradas, ex-ficante, pessoas da escola, não posso excluir esse contato. Porque senão, e se não der certo aqui nesse relacionamento, eu tenho como eu voltar. Você nem está confiando naquilo que Deus está te dando. Você está colocando em dúvida aquilo que Deus está te abençoando. Os relacionamentos, Facebook, esses amigos seus do Facebook, essas amigas. Você está tendo contato, deixa salvo lá os amigos no Instagram, deixa lá salvo lá. Daqui a pouco fulano posta foto, fulano posta foto. Nossa, olha, se eu tivesse aquela pessoa, se aquela pessoa tivesse comigo. Você mesmo, toda vez, você está bloqueando o que o Senhor tem no seu futuro. Você mesmo está bloqueando ali o que o Senhor tem para você. E você não corta, por quê? Porque, como assim? Mas a palavra de Deus diz, se você está em Cristo é nova criatura. Se você está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eu estou aqui como mensageiro do Senhor para dizer para vocês, queime os barcos. Vamos queimar os barcos. Vamos queimar os barcos. Vamos para frente. Porque senão você vai morrer, nós vamos morrer nessa situação. Eles iam morrer se eles não saíssem daquele lugar. Eu estava na lama, estava no buraco. O Senhor me trouxe para cima, me deu uma nova história, um novo tempo. Para quem não sabe, eu já capotei o carro 4 vezes quando eu estava lá no mundo. Será que se eu continuasse nesse embalo, será que eu estaria vivo? Então, graças ao Senhor, estou aqui. O Senhor me libertou, me salvou. Mas todos os dias eu busco viver uma nova história, um novo tempo. Todos os dias eu busco me perdoar, me arrepender. Todos os dias eu busco o Senhor. Erro, mas Senhor, me perdoa. Amor, me perdoa. Precisamos ser humildes, precisamos entender que precisamos de ajuda, precisamos de conserto. Precisamos ser uma nova criatura de verdade onde a gente está. Só que nós, a inteligência nossa fala, precisa ter um plano B. E se eu não der certo lá? E se eu não me desenvolver lá? E se eu não sentir lá? Você coloca em xeque as coisas do Senhor na sua vida. O Senhor não é homem que minta. Deus tem promessa na sua vida, mas você precisa alcançar isso de verdade. Você fala, Senhor, eu não quero mais entrar naquele barco que me leva para o fundo. Aquele barco que me leva para o passado, aquele barco que me leva para a tristeza, aquele barco que me leva para as frustrações, para o medo, para a angústia, aquele barco que me leva para as acusações, aquele barco que me leva para complexo de ser inferior. Às vezes você foi tão magoado no passado e você fica lá querendo voltar onde você era humilhado, onde você era enganado. O Senhor tem uma nova história para você. Tem um novo tempo para você. Porque a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Que esse versículo queime no seu coração e você entenda qual barco está paralisando. Qual barco que está te impedindo você de ir para frente. É o barco do passado? É o barco da frustração? É o barco do vício? É o barco dos filmes proibidos aí? É o barco do WhatsApp? Quando você entra na cabine de telefone na sua casa? Porque todo mundo tem uma cabine de telefone em casa, que se chama banheiro, que não era para ser uma cabine telefônica, mas é uma cabine de telefone oculta, porque você gosta de entrar no barco do oculto.
que só você sabe, mas na verdade Deus sabe também. Deus tem olho tudo, Ele vê tudo. E você entra na cabine telefônica lá, manda aquela mensagem, exclui, dá aquela curtida, tem aquele outro telefone, tem aquele outro Instagram, aquele outro Facebook. Você acha que está enganando quem? Meu Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele está em todo lugar. Como que você quer viver um novo? Como você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada? Como? Se você mesmo está se sabotando, entrando no barco da autossabotagem. Você mesmo está se sabotando. Você mesmo. Então nessa noite eu estou aqui como mensageiro só para abrir seus olhos, abrir seu ouvido. O Senhor já fez um alerta na minha vida. Queime tudo que é tipo de barco que você pensa em voltar, hein, Fer? Queime tudo que é de barco. Não aceito isso mais. Não aceite mais isso na sua vida. É daqui para frente, para o alvo. Você chega na cruz, aí você para. Fala, poxa, Jesus se entregou por mim, mas eu estou com o pé na terra prometida e estou com o pé no Egito. Não tem como, amados. Não tem como. Não tem como. Está na hora de posicionamento. As crianças entraram, os jovens entraram. Aqui só ficou homens e mulheres. Aleluia. Homens e mulheres de Deus. Então está na hora de ter comportamento que agrade a Deus. Está na hora de ter posicionamento. Está na hora da gente ter coragem. Josué, quando ele foi liderar lá o povo, o Senhor falou, ó, anima, tenha coragem. Aleluia, Deus. Anima, tenha coragem de queimar o que te atrasa, que te paralisa. Tenha coragem. Eu não quero mais esse contato. Pastor, eu ia em tanta festa antigamente, era tão legal as festas que eu ia, nos lugares que eu ia, pessoas lá tão, né? Isso não é para você. O Senhor tem grandes coisas melhores que você lá, você ia morrer. Você ia morrer lá no inferno, ranger de dentes, a palavra de Deus diz. Você precisa queimar os barcos, o Senhor tem salvação para a sua vida. Aleluia. E quando eles queimar os barcos, eu falo, ou a gente vence, ou a gente morre. E esse derrotar o inimigo na terra. E o maior inimigo era nós mesmos. Meu Deus. O maior inimigo, quando a gente estava na nova era nós mesmos que estávamos impedindo de derrotar o inimigo. Então quem está te impedindo hoje de você queimar o barco? Qual a situação que você está vivendo que você acha que é impossível? É na área emocional? É na área espiritual? É na área familiar? É na área profissional? Talvez você é tão apegado a umas coisas do passado, coisas materiais, que você fala, nossa, aquele barco ali do carro, o barco da casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você esquece, eu tenho um Deus tão grandioso. Você esquece que é filho do rei, que você tem tudo, que você pode tudo. E você se diminui e você não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Então nessa noite eu venho aqui como mensageiro do Senhor. Tenha coragem. Queime os barcos que te afunda. Queime os barcos que impedem você de chegar mais perto do Senhor. Queime os barcos. Queime a situação. Não tenha contato mais. Como você vai ter contato com algo que te machuca? Se você bebia e fazia coisa errada, batia na sua mulher, por que você vai querer ter contato com bar, com cerveja, com bebida? Se você usava droga, fazia coisas erradas, levava você pro buraco, por que você vai ter contato com as pessoas que usam? Meu Deus. Se você roubava, matava, por que você vai ter contato com as pessoas que pensam em fazer isso? Se você traz seu marido, traz sua mulher, por que você vai entrar em conversas que falam isso, vai assistir novelas, vai assistir vídeos que impulsionam você fazer isso? Por quê? Está na hora, amado, de se posicionar, cuidar do nosso ouvido, cuidar dos nossos olhos, a gente vê, a gente escuta. Na minha casa, nossa casa, eu falo, não, o que elas estão assistindo? O que eles estão vendo? Nossa, vamos, bloqueia isso, muda de canal, bloqueia, está na hora de a gente cuidar da gente, amados. Aleluia. O Senhor nos amou tanto, tanto que Ele entregou o seu Filho na cruz por mim e por você. Para que a gente tenha seja novidade de vida, para a gente ter uma nova história, um novo tempo, um casamento abençoado, uma família abençoada, um lar cheio de paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. E como eu alcanço o fruto do Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo, buscando, eliminando, se diminuindo na carne, e mais do Espírito, a todo dia, a todo instante. Mas nós gostamos de alimentar a carne, gostamos de viver no passado, achamos que lá é legal, que lá é bom, mas a gente ia morrer, amados, ia morrer. E hoje o Senhor falou, ó, queima para você não se afundar, está na hora de você viver o novo do Senhor, você vai viver coisa extraordinária, está na hora, chegou o tempo. 2025 não acabou ainda, estamos no meio do ano, você tem a oportunidade de receber um milagre, receber algo esse ano.
Mas você precisa se posicionar como sacerdote do lar, protetor do lar, provedor do lar. A mulher sábia edifica a casa. Precisamos se posicionar como homens e mulheres do Senhor a todo instante. Pastor, mas eu não sei nada. Melhor ainda, você vai começar do zero, fazendo o que é certo. Legal por legal, um dia por vez. A Nilda aqui falou, eu sou vó, eu vou entregar melhor para minha neta. Quanto é gostoso falar, nossa, minha avó é um exemplo, meu avô é um exemplo de homem. Como eu gosto de escutar as histórias deles. Agora você quer ser uma pessoa que nem sua família vai lembrar de você. Fala, nossa, quem é ele? Nossa, fazer coisa errada. Só deu desgosto para nós, só tristeza. Meu Deus. Então, queria convidar você a ficar em pé.